Se tem uma coisa que os caras não aguentam, principalmente o político que é mais, como direi, mais egocêntrico, né? Que tem mais amor próprio também, né? Nem todo mundo tem talento pra ser uma Carla Zambelli, né? Se tem uma coisa que muitos desses políticos não suportam, é serem chamados de bolsonaristas. Eu sempre falei isso. E eu sempre peguei no pé desses políticos que não gostam e fiquei chamando eles de bolsonarista de propósito, né? O Marcos Duval ontem fez um desabafo numa live que ele participou. Eu acho que era uma live do MBL, tá? Vocês imaginem a toxicidade dessa live, né? Mas aparentemente ele transmitiu nas redes sociais dele mesmo também, Marcos Duval, tá? E fez um desabafo, tá? Depois publicou um texto também falando que ia abrir mão do mandato dele de senador. Para lembrar, o Marcos Duval tem 8 anos, né, de Senado, então ele cumpriu os primeiros 4, teria mais 4 pela frente. Foi um dos senadores da base do Bolsonaro mais aguerridos do bolsonarismo. Vocês lembram dele possivelmente da CPI da Covid, era um dos senadores que ficava lá defendendo o Bolsonaro, tal, não sei o quê. Apareceu, inclusive, numa denúncia feita pelo brilhante repórter Guilherme Mazieiro no Intercept no ano passado, como sendo o senador que era a ponte entre aquele gabinete paralelo do Ministério da Saúde, lembram? Que era capitaneado por aquele empresário Carlos Wizard, né? Tinha Anise Yamaguchi e tal, não sei o quê. Fizeram uma reunião com 27 representantes dos governos estaduais para, basicamente, ensinar os estados, né, a receitar cloroquina, claro. Óbvio, lógico. O Marcos Duval estava nessa reunião, era a ponte entre essas pessoas da iniciativa privada, né? Esses empreendedores e os secretários estaduais, tá? O Ministério da Saúde Paralelo, né? Que era um dos caras do Ministério da Saúde Paralelo. Aí o cara, basicamente, ontem, putaço, inclusive por ser chamado de bolsonarista. Eu adoro essas coisas. Né? Os caras espalham rodinha na pista por umas coisas tão idiotas, né? Por ser chamado de bolsonarista, inclusive, e óbvio que tem outros cálculos políticos nisso, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, falou isso aqui. Quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. 3 coisas importantes a gente vai ouvir de novo, tá? 3 coisas importantes, vamos ouvir de novo. Primeira coisa, tá puto porque tava sendo chamado de bolsonarista. Maravilhoso, incrível. Segunda coisa, diz ele textualmente que teve uma tentativa do Bolsonaro, não do Pedro, do Zé, da Maria, do Bolsonaro de tentar coagi-lo, o senador, a um golpe de Estado. Prestem atenção na frase que ele fala, tá? Uma frase direta, sem que não deixa margem para dúvida sobre de quem ele tá falando, né? Terceira coisa, ele diz, é óbvio que eu ia denunciar. Então vamos lá ouvir de novo, tá? Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Muito bem. Textual. Uma tentativa do Bolsonaro de me coagir para dar um golpe de Estado. Essa é a frase. Não tem dúvida ali, né? Não fica subentendido nada para fora disso, para além disso. O que o Marcos Duval estava fazendo? Estava antecipando uma entrevista que ele já tinha dado para a Veja. A revista Veja, tradicionalmente, ela saía nas bancas, né? Sai nas bancas no sábado, mas com alguma frequência a revista Veja antecipa conteúdos. Em geral, antecipa conteúdos na internet na sexta-feira ainda. Por isso que ele falou, na sexta-feira vai sair na revista Veja, vou soltar uma bomba aqui para vocês. A tentativa do Bolsonaro, vou repetir de novo. Tentativa do Bolsonaro de me coagir para um golpe de Estado. Essa é a frase. Acontece que hoje, quinta-feira, dia 2, a revista Veja já saiu, né? O editorial da Veja decidiu antecipar
a reportagem, já que o Marcos Duval espalhou essa rodinha, né? E está aqui a reportagem. Para quem está só nos ouvindo, eu vou ler aqui, tá bom? A manchete, ó. Revista Veja, publicado dia 2 de fevereiro, às 8h59. Portanto, hoje de manhã, às 9 da manhã foi publicado, né? E depois foi atualizado 12h09. O que diz aqui a manchete da Veja? Marcos Duval, vírgula, sobre pedido de Bolsonaro. De novo. Por que eu tô batendo nisso? Porque depois tem uma outra entrevista dele que ele conta uma história um pouco diferente dessa. E no meio de tudo isso, gente, ninguém tá fazendo aqui denuncismo vagabundo, estilo Lava Jato, que é só um cara falando. Esse vídeo dele, essa frase dele, essa entrevista dele, é mais um indício dos tantos indícios e do que aconteceu materialmente no dia 8 de janeiro. Isso aqui não é a primeira vez que alguém fala sobre isso. Isso aqui, a gente obviamente teria que ter muito mais cuidado ao falar dessa entrevista se ninguém jamais tivesse cogitado nada em relação a isso e aparecesse o Marcos Duval do nada falando isso sem nenhuma prova. Óbvio, não é o caso. Isso aqui é mais um indício. Mais um indício dos milhões de indícios de que o que aconteceu no 8 de janeiro teve participação direta de políticos, militares, civis e do presidente da República, das pessoas que o cercam por uma tentativa de golpe de Estado. Existe, inclusive, uma minuta do golpe de Estado, que foi apreendida na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, e que, segundo Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, essa minuta, esse rascunho de um estado de defesa, estado de direito, né? Não é estado de defesa que chama, né? O Bolsonaro tinha um rascunho lá para fazer um estado de exceção, né? E fazer uma intervenção no TSE, segundo Valdemar da Costa Neto, várias pessoas tinham isso. Todo mundo, segundo ele, tinha esse rascunho em casa. Eu não tinha, né? Então, basta ver quem tinha aí, né? O que diz o Marcos Duval na Veja sobre o pedido do Bolsonaro? Aspas do Marcos Duval. Fiquei assustado com o que vi. Vamos ler juntos, porque a entrevista é curta. São só 3 perguntas e respostas. Então, vamos ver juntos aqui. Para quem não está nos ouvindo, eu vou ler para todo mundo ficar a par aqui. O senador Marcos Duval do Podemos, do Espírito Santo, confirmou à revista Veja que participou de uma reunião com Jair Bolsonaro e o deputado federal Daniel Silveira. Aqui temos um novo personagem na história. Já vou colocar ele na história para vocês, tá? Por enquanto, fiquem com isso aqui na cabeça. A reunião foi no dia 9 de dezembro do ano passado. Portanto, é anterior, inclusive, aos atentados que aconteceram em Brasília em dezembro. Eu não estou falando nem do 8 de janeiro. Estou falando que em dezembro, lembro que teve uma série de atentados em Brasília, ônibus incendiados, teve aquele outra tentativa de explodir um caminhão de querosene dentro do aeroporto de Brasília, usando TNT, né? Esse cara tá preso, né? Lembram disso? Então, isso aqui tudo é nesse contexto, tá? Então, para deixar bem claro, ninguém tá dando como verdade absoluta o que o Marcos Duval falou naquele vídeo e o que ele tava falando pra Veja agora aqui. O que nós estamos colocando aqui é que isso aqui entra num contexto de uma série de evidências da tentativa arquitetada de um plano para dar um golpe de Estado, cujo objetivo principal era anular as eleições, impedir a posse do governo eleito e manter Bolsonaro no poder. Esse é o plano. As evidências sobre isso estão aí. Inclusive, como eu falei aqui, com uma minuta de golpe, que foi apreendida materialmente na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, só pra gente não cair na bobagem, vocês estão dando corda pro que falou um cara igual a Lava Jato. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não é o que a Lava Jato chamava de minuta de delação, né? Minuta de proposta de delação. Aí vazava pra imprensa, todo mundo tomava de barato aquilo como se fosse verdade e depois não tinha prova nenhuma, como aconteceu com várias delações, inclusive com a delação do Antônio Palocci, que depois foi rejeitada pelo próprio Ministério Público Federal, porque não tinha provas. Segundo o Sérgio Moro, inclusive, a delação era fraca. Isso é uma coisa. O que está acontecendo agora aqui é outra. Essa declaração do Marcos Duval é posterior a uma série de indícios que levam para o mesmo caminho. Seguindo o que diz a Veja. Na ocasião, ou seja, nessa reunião que aconteceu, segundo o Marcos Duval, em que estavam presentes Jair Bolsonaro e o deputado Daniel Silveira no dia 9 de dezembro do ano passado, o presidente, ou seja, o Bolsonaro, pediu que ele gravasse conversas do senador Marcos Duval com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
O plano era flagrar o magistrado em alguma inconfidência ou indiscrição e usar o material como argumento para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capitão do Exército no poder. Então, isso aqui que está desenhado agora, aqui, pelo Marcos Duval, que é o que ele declarou à Veja, é exatamente o que estava na minuta do estado de defesa que foi apreendido na casa do Anderson Torres. E que, segundo Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, esta minuta circulava em várias mãos por Brasília. Várias mãos. Essa minuta de estado de defesa previa exatamente isso aqui. Uma intervenção no TSE, uma eventual prisão do Alexandre de Moraes, a contestação da eleição para tentar impedir a posse do Lula e manter o Bolsonaro no poder. Então o que o Marcos Duval está falando aqui não é uma história que surgiu hoje, que é uma história da Disneylândia. A gente já sabe dessa história. Essa história já é conhecida. Nós temos agora um novo elemento, que é um senador que foi ferrenhamente agarrado ao governo Bolsonaro, um defensor do governo Bolsonaro. Ontem, na eleição para a presidência do Senado, o candidato do Bolsonaro chamava-se Rogério Marinho e o senador Marcos Duval votou no Rogério Marinho. Então não é que assim o Marcos Duval ele deixou de ser bolsonarista 5 meses atrás. Não. Ontem ele votou. Ontem ele votou no candidato do Bolsonaro. Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Tá? Então a gente não tá falando do Stedley, nem do Che Guevara, nem do Fidel Castro, nem do Ho Chi Minh. A gente tá falando do Marcos Duval. Senador bolsonarista. Não gosta que fala, né? Senador bolsonarista. Vamos seguir aqui. Pergunta à Veja. Quem fez essa entrevista foi o Leonardo Caldas, lá na Veja. Pergunta da Veja. Qual sua reação no momento em que recebeu a proposta de gravar o ministro, Alexandre de Moraes? Responde Marcos Duval, senador do Podemos do Ceará, que integrou a base do governo Bolsonaro, até ontem votou no Senado para a presidência da casa no candidato Rogério Marinho, bolsonarista. Resposta. Na hora eu disse que aquilo era ilegal, que gravação sem autorização judicial poderiam configurar crime. Eu não vou comentar isso, depende. Tudo depende. Não é automaticamente ilegal nem ilegal. O que a gente está discutindo aqui não é a ilegalidade da gravação. Vamos prestar atenção nisso, porque nas próximas horas o argumento pode pular para isso aqui. É ilegal você, numa conversa privada com alguém, gravar aquela pessoa sem a pessoa estar sabendo? No Brasil, a priori, pela legislação, não. Não é ilegal. Você tem o direito de gravar uma conversa telefônica e de gravar uma conversa ao vivo com outra pessoa, sem informar a pessoa. Tem o direito. A princípio, legalmente, isso não configura um crime. O problema não é esse. O problema é o contexto e o motivo para a gravação. Então não desviem o foco, porque daqui a pouquinho esse assunto vai andar e a gente vai ouvir, né, os bolsonaristas se defendendo, a extrema-direita se defendendo, dizendo que não é ilegal gravar. A questão não passa por isso. A questão passa pelo motivo pelo qual eles estavam fazendo isso. E o contexto de tudo isso. E as evidências que foram levantadas nos últimos dias em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro e o que viria a acontecer depois desse dia aqui, que foi a baderna em Brasília em dezembro e a tentativa de golpe em janeiro. Muito bem, segue o Marcos Duval respondendo para Veja. Nunca compactuei com atos radicais ou extremistas. Sou um democrata. Sempre vou lutar, blá 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 blá. Vou pular a hipocrisia porque nesse exato momento não nos interessa. Uma operação como a que estava sendo articulada colocaria o Brasil em isolamento mundial, provocaria uma grave crise econômica e traria mais miséria e pobreza. Isso é o Marcos Duval falando, tá? Isso é ele falando para a consciência dele mesmo, que o motivo pelo qual ele não fez, enfim, eventualmente foi esse, né? Gravar um ministro por si só pode ser um crime, mas não é um golpe, comenta o repórter da Veja, né? Aí o Marcos Duval responde. A ideia era que eu gravasse o ministro falando sobre as decisões dele. Tentar fazer ele confidenciar que agia sem observar necessariamente a Constituição. Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. Fiquei, diz o Marcos Duval, muito assustado com o que vi. Gente, o Marcos Duval pode estar inventando isso? Pode. Agora as investigações vão... Mas ele dá muito detalhe aqui. Com quem ele se encontrou, onde ele se encontrou, o dia que ele se encontrou. E mostrou, inclusive, um print que seria do Daniel Silveira no WhatsApp, numa mensagem para ele, Marcos Duval. Então o Marcos Duval tá se expondo aqui. Se isso aqui for mentira, isso aqui vai cair em horas, tá?
Mas esse roteiro aqui, o Bolsonaro ia derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República, isso está na minuta do Estado de Defesa, que foi apreendida dentro da casa do Anderson Torres. E que, segundo Valdemar da Costa Neto, estava em várias mãos em Brasília. Que mãos são essas, doutor Costa Neto? Só pra gente saber, é pro meu TCC, né? Aí a Veja pergunta, o presidente disse isso tudo? Né? Pergunta pro Marcos Duval. O presidente, o Bolsonaro, falou pra você isso? Que o objetivo era grampear o ministro, prender o ministro, derrubar as eleições, impedir a posse do Lula e se manter no poder? A Veja pergunta, o presidente, o Bolsonaro disse isso tudo? Resposta do Marcos Duval. Disse. O presidente. Não o Daniel Silveira. A pergunta da Veja é objetiva. Não tem uma vírgula na pergunta. Não tem um aposto. Não tem um senão. Não tem um porém. Pergunta da Veja. Aspas. O presidente disse isso tudo? Fecha aspas. Resposta do Marcos Duval. Disse. De novo, não cabe interpretação nenhuma aqui, né? E aí segue a entrevista. O senhor sempre foi um aliado do ex-presidente. Ficou assustado por quê? Sou um parlamentar que representa o espectro político da direita e o presidente nunca mostrou qualquer intenção em atuar fora das quadrolinhas, diz o Marcos Duval. A relação dele com o deputado Daniel Silveira acabou ficando muito próxima, principalmente depois que o presidente concedeu a ele a anistia pela condenação naquele processo no Supremo. Vamos lembrar que o Daniel Silveira acaba de ser preso hoje de manhã de novo, tá? Sei que o Daniel troca muita informação com o presidente, talvez isso teria influenciado de alguma maneira o que aconteceu. O Daniel disse que ia salvar o Brasil. E o presidente repetiu. O Daniel estava lá instigando e o presidente comprou a ideia. De novo, vou repetir aqui, porque depois o Marcos Duval deu uma outra entrevista falando que não é bem assim. Mas eu vou repetir o que ele falou aqui para Veja. O Daniel estava lá instigando e diz o Marcos Duval, o presidente Bolsonaro comprou a ideia. Grampear o Alexandre de Moraes para derrubar as eleições. Para prender o Alexandre de Moraes, para impedir a posse do Lula, para manter o Bolsonaro no poder. Golpe. O presidente comprou a ideia. Aspas, de novo, do senador bolsonarista Marcos Duval. Segue o senador. Não consigo imaginar alguém vindo ao meu gabinete para tratar de um assunto desse. Uma coisa meio irracional, diz o Marcos Duval. E aí, a última pergunta da Veja. Por que razão o senhor acredita que foi escolhido para essa missão? Responde o Marcos Duval. Me fiz essa pergunta várias vezes. Aliás, fiquei surpreso ao saber que o presidente queria falar comigo. Foi a primeira vez que nos encontramos fora de uma solenidade oficial, ou seja, esse encontro inclusive é fora da agenda, tá? É um encontro secreto. Muita gente sabe que tem uma ligação com o ministro Alexandre de Moraes. Essa ligação aqui não está explicada. Eu também não sei qual é a ligação que o Marcos Duval tem com o Alexandre de Moraes, segundo ele. Quando ele, Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança de São Paulo e o Alckmin era governador, eu fui contratado para dar um treinamento para a polícia paulista. Para quem não sabe, o Marcos Duval treina polícias, né? Treinou inclusive nos Estados Unidos, na SWAT, não sei o quê. Também por isso que ele é conhecido como Mike da SWAT. Segue o Marcos Duval. Não somos íntimos, mas temos um excelente relacionamento. Ele, Marcos Duval e Alexandre de Moraes, o ministro. Por isso, e também por dever cívico e de consciência, relatei a ele o que estava acontecendo. Era a coisa certa a ser feita. Então aqui, na última frase da entrevista, a gente tem uma informação crucial para apurar isso tudo aqui. O que coloca o Alexandre de Moraes, inclusive, numa posição muito mais privilegiada em relação aos críticos que diziam que ele estava abusando do próprio poder. Porque, segundo o Marcos Duval, tudo o que a gente leu agora aqui, todo esse plano, foi relatado por ele, Marcos Duval, ao Alexandre de Moraes. Por isso, diz o Marcos Duval, e também por dever cívico e de consciência, relatei a ele, Alexandre de Moraes, o que estava acontecendo. Era a coisa certa a ser feita. Essa foi a entrevista. Vamos lá recapitular antes da gente partir para a cena 2, né? Porque a cena 2, ela é um pouco mais bagunçada. Marcos Duval tá mentindo? Tá tudo aí. Ele deu data, local, quem estava na reunião, o conteúdo da reunião e disse que contou isso para Alexandre de Moraes. Se ele tá mentindo, gente, nas próximas horas essa história cai, né? Nas próximas horas essa história cai. Porque ele estaria mentindo, eu posso imaginar. Só não posso falar. Agora, porque ele tá contando essa história, isso eu posso imaginar e posso falar. Porque, obviamente, ele tá tentando se descolar da possibilidade de ser preso. Do tipo assim, ó, eu sabia, mas eu não fiz nada, hein?
Eles queriam que eu fizesse uma coisa, mas eu não fiz nada. E além de não ter feito, eu contei pro Xandão, né? Fui lá e falei o seguinte, ó. O que eu falei? O Xandão. Xandão. Olha o que os caras querem fazer contigo. E o Xandão falou o quê? O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Que com ele um buraco é mais embaixo. Será que rolou essa conversa desse jeito? Tá bom, Xandão. Tá bom. Tá colocada a história. Muito bem. Marcos Duval, hoje pela manhã, deu uma entrevista coletiva. Vários veículos apareceram lá. Globo News, CNN, etc e tal. Vamos lá. Depois do capítulo 1 da novela, capítulo 2 da novela. E aí, Marcos Duval? Qual é que é esse negócio aí de grampear o Xandão? Fala, Marcos Duval. Falou alguma coisa? O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não. Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Todo. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, pô, senador, pensa. Não falou nada disso. Por isso que quando saiu na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas também não impediu o Daniel. Não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado por conta disso. Ele até tinha me comentado. Escutar um deputado desesperado planejando um golpe para gravar um ministro do Supremo e ficar calado? Isso cabe a ele, não a mim. Eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar num Congresso, para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava discutindo. Bom, vamos nós de novo. Daqui a pouco eu toco esse vídeo de novo, tá? Temos duas coisas aqui importantes, tá, gente? Primeira, alguém tá mentindo. Ou o Marcos Duval tá mentindo, ou o Marcos Duval tá mentindo. Porque os depoimentos são completamente contraditórios. O Marcos Duval de ontem contradiz o Marcos Duval de hoje. Veja bem, ele mantém algumas coisas da versão, tá? Mantém que a reunião existiu, mantém a data, mantém o objetivo da reunião, e isso é importante, que eu vou falar depois, é a segunda coisa que eu quero falar. Então deixa aqui numa gavetinha pra gente falar sobre isso depois, mantém o objetivo da reunião, tá? Mas diz que quem fez a proposta pra ele foi o Daniel Silveira. Nós lemos aqui a entrevista da Veja, acabamos de ler a entrevista da Veja. Na entrevista da Veja e no vídeo de ontem, o senador Marcos Duval, que é essa mesma pessoa que tá falando aqui, fala que quem fez a proposta para ele foi o presidente da República. Não foi o Daniel Silveira. Na entrevista da Veja e no vídeo de ontem, o Marcos Duval diz textualmente que o presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo para um golpe de Estado. Isso está dito expressamente na entrevista mais de uma vez. Inclusive, quando o repórter da Veja pergunta, o presidente disse tudo isso? Marcos Duval responde, disse o presidente. Agora, aqui nessa entrevista, dada hoje pela manhã, tira as falas da boca de Bolsonaro e as coloca na boca de Daniel Silveira. Importante frisar, essa entrevista foi dada depois que o Daniel Silveira tinha sido preso, tá? Marcos Duval encontrou alguém mais conveniente para colocar as frases na boca? Quem sabe?